It is a blessing for Estelle and I to be back again with you dear ones in Londrina. É uma bênção para mim e para Estela estarmos aqui de novo em Londrina com vocês. And we're thankful to the Lord how He has kept you this year. E nós somos gratos ao Senhor como Ele nos guardou nesse ano. Because we realize the battle and the days that we're living in is very challenging. Porque nós vivemos num dia em que a batalha é um grande desafio para nós. There are many things that try to come against us individually. Existem muitas coisas que vêm contra nós de uma maneira individual. Many things that try to come against us as an assembly. E também muitas coisas que vêm contra nós como uma assembleia. But we're thankful that the Lord is the same yesterday, today and forever. Nós somos gratos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. And whatever we go through, He is there to hold us and keep us. E não importa o que nós passemos, Ele está lá para nos guardar. I'd like for us, during our time together these few times, Eu gostaria nesse tempo que nós vamos passar juntos, like for us to consider the life of the Apostle John. gostaria que considerássemos a vida do apóstolo João. Apostle John, I believe, has a very relevant ministry for the days that we're living in. Eu acredito que o apóstolo João tem um ministério muito relevante para os dias que nós vivemos. Because the Apostle John, one of his titles was called the Apostle of Recovery. Porque um dos títulos do apóstolo João era o apóstolo da restauração. And he received that title because in the days that he was serving the Lord, Ele recebeu esse título porque nos dias que ele estava servindo ao Senhor, particularly in the latter part of his life, em particular no final da sua vida, the church and the testimony of the Lord had become weakened. a igreja, o testemunho do Senhor tinham se tornado fracos. And the Lord raised up John with a very special focus in his E ministry. o Senhor levantou João com um foco muito específico para o seu ministério. And I believe just as the Lord was able to use John at the end of the first century, E eu acredito da mesma maneira que o Senhor foi capaz de usar João no final do primeiro the século, Lord is desiring to use that ministry of John in the days we're living in. o Senhor quer usar esse ministério de João nesses dias em que nós vivemos, That we as the people of God can be strengthened to be the people we're called to be. para que nós sejamos como povo de Deus, um povo forte, da maneira que o Senhor nos chama para sermos. So before we go any further, let's have a word of prayer. Antes de continuarmos, vamos ter uma palavra de oração. Lord, we do rejoice to be in thy presence. Senhor, nós nos alegramos em estar na sua presença. Lord, there are many out there today that are celebrating a Day of the Dead. Muitos ali fora estão hoje celebrando o Dia dos Mortos. But we're thankful we celebrate life. Mas nós somos gratos que celebramos a vida. You're the living one, Lord. O Senhor é o Deus vivo. Your very life is with us tonight. A sua própria vida está conosco nessa And noite. we're thankful for the provision that we have in that life. E nós somos gratos pela provisão que nós temos nessa vida. That life has overcome all things that would challenge us. E a vida venceu todas as coisas que nos desafia. And in Christ we have every provision tonight. E em Cristo nós temos toda a provisão para essa noite. We are thankful that we declare that Jesus Christ is Lord over this time. Nós somos gratos que podemos declarar que Jesus é o vencedor sobre esse tempo. And we offer ourselves unto you, Lord. E nós nos oferecemos a Ti, Senhor, That we would have hearts open to your word. para que possamos ter os corações abertos à Sua palavra That we could be strengthened by your word. e possamos ser fortalecidos pela Sua palavra, That we could be strengthened to press on in these difficult days. para que possamos ser fortalecidos para continuarmos nesses dias difíceis. In thy name we pray. E em Amen. Teu nome que nós oramos. Amém. I'd like for us to first turn to the Gospel of Mark, chapter 1. Eu gostaria que abríssemos nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 1. Because this will also show us a little bit of how John got that name. E aqui vai nos mostrar um pouco como João teve esse nome. That name of the Apostle of Recovery. O nome do apóstolo da restauração. If we look at Mark chapter 1, starting in verse 16, Vamos abrir em Marcos, capítulo 1, versículo 16. we have a scene here where Peter and his brother Andrew and Mark and John and his brother James are fishing. Nós vemos aqui que Simão, André e Tiago e João estavam ali pescando. And our Lord Jesus is walking along by the Sea of Galilee. E o nosso Senhor Jesus estava caminhando ali pelo mar da Galileia. They don't see him, but he sees them. Eles não o viram, mas ele os viu. If we start in verse 16. Vamos começar no versículo 16. And as he, that is Jesus, was going along by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net in the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, Follow me, I will make you become fishers of men.
And they immediately left the nets and followed him. And going on a little farther, he saw James the son of Zebedee, John his brother, who were also in the boat mending the nets. And immediately he called them. And they left their father Zebedee in the boat with the hired servants and went away to follow him. E andando, isso é, Jesus, junto ao mar da Galileia, viu Simão e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. In this picture here of these dear ones that were fishing, É nesse quadro aqui, aqueles amados estavam ali pescando. we have a picture of Peter casting his net. Nós vemos um quadro aqui de Pedro lançando as suas redes. And we see that the Lord says, I will make you a fisher of men. E nós vemos ali que o Senhor disse a ele: eu farei de você um pescador de homens. And so it's interesting that as we see the life of Peter, Então é interessante quando nós vemos a vida de Pedro, he's one that is casting a net and he's a fisher of men. e nós vemos ele lançando a rede. Ele realmente foi pescador de He's homens. bringing many into the kingdom of God. Ele trouxe muitos ao reino de Deus. And then if you think about the Apostle Paul, Se você pensar no apóstolo Paulo, we know Paul was a tent maker. vocês sabem, Paulo era um fazedor de tendas. One of the ways the Lord used the Apostle Paul was through the building of the house of God. E uma das maneiras que o Senhor usou o apóstolo Paulo foi em edificar a casa de Deus. In his trade, he would build a tent. No seu negócio, ele construía tendas. He was used much to equip the people of God and focusing upon building of the house of God. E ele foi muito usado para equipar o povo de Deus e edificar a casa de Deus And entre then o povo. as you look at John, Se você olhar para João, in these verses here, John is there mending the nets. você vê aqui que o João, nesses versículos, estava ali remendando as He's redes. repairing damaged nets and bringing them back to their original purpose. Ele estava ali consertando as redes que estavam estragadas para que elas fossem usadas de novo no seu propósito. And we will see through much of the life and ministry of the Apostle John. E nós vemos muito no ministério e na vida do apóstolo João, The burden upon his heart is to bring the people of God back to their original purpose. o encargo no seu coração de trazer o povo de Deus de volta ao seu propósito. Where they had become in a weakened condition. Eles estavam numa condição fraca. Where they had drifted away. Eles estavam naufragando. He is calling them back to the Lord E aí ele estava chamando eles de volta ao to Senhor, recover his original para purpose. que fosse restaurado o seu propósito original. It's interesting as you look at these three men, É interessante quando você olha para esses três homens. and I find it a great comfort Eu acho isso de um grande conforto, because we see there's a great diversity in the way the Lord calls them. porque nós vemos que há uma grande diversidade da maneira que o Senhor os chamou. We have a tendency at times, we love to put God in a box. Nós temos uma tendência, muitas vezes, de colocar Deus numa caixa. We love to say, God works this way. Falamos assim: Deus trabalha dessa maneira. When he calls Peter, Quando ele chamou he Pedro, says, I'm going to make you a fisher of men. ele falou: eu vou te fazer pescador de homens. You know, Peter knew what his calling in life was. Pedro sabia qual era o seu chamado na vida. And he was actually fishing and the Lord called him that way. Ele estava, na verdade, pescando quando o Senhor o chamou dessa maneira. If you think of Paul, Se você pensar a respeito de Paulo, Paul was actually persecuting the Lord. na verdade, Paulo estava naquele momento perseguindo o He Senhor. was trying to destroy the house of God. Ele estava tentando destruir a casa de Deus. But as he was on that road to Damascus, Mas quando ele estava ali na estrada a Damasco, through that divine intervention, Paul was knocked off of his high horse. através daquela intervenção divina, Paulo caiu em terra. And the Lord told Paul the call that was upon his life. E aí o Senhor disse a Paulo o propósito que ele teria para a sua vida. And then we see as the Lord is calling John, E nós vemos aqui quando o Senhor chama João, there's no clear calling in John's life. não havia um chamamento claro para a vida de João. He told Peter what he would be doing. Ele disse a Pedro o que ele faria, He told Paul what he would be doing. ele disse a Paulo o que ele faria, But there's nothing where specifically recorded where he tells John what he's going to be doing. mas não há nada específico registrado que ele disse algo a João do que ele faria. And I do find this is a great comfort E eu acho que isso é de grande conforto, because there's a diverse way that God works in each of our lives. porque o Senhor
Senhor trabalha em nossas vidas de maneiras diversas. Some are very clear on the call of God on their life. Alguns têm muito claro qual que é o chamamento de Deus para a sua vida. Others, they're following the Lord. Outros estão somente seguindo o Senhor. Well, everybody's following the Lord. Todo mundo está seguindo o Senhor. But as they follow the Lord, Mas ao seguir o they Senhor, discover more and more of what God's calling them into. aí essa pessoa vai descobrindo mais e mais do que o Senhor quer que ela And we faça. see this in the Apostle John. Nós vemos isso no apóstolo João. As we said, the church had a very healthy beginning. Nós vemos que a igreja teve um começo muito saudável. But by the end of the first century, the church was gotten into the weakened condition. Mas no final do primeiro século, a igreja estava numa condição muito fraca. If you look through some of the writings of Paul, Se você olhar algum dos escritos de Paulo, like in 2 Timothy, como em 2 Timóteo, he says you're focusing upon an outward form. ele disse ali, vocês estão focando nas coisas exteriores. You've got a large house, Vocês têm uma casa grande, but the vessels of honor and vessels of dishonor, such a mixture. vocês têm vasos de honra, vasos de desonra, grande mistura. If you read about the letter into the church, letter to Hebrews, E se você ler a carta aos Hebreus, all through Hebrews, you see the call is for them to return to the Lord. você vê que por toda a carta o chamado era para que eles voltassem para o Senhor. They're drifting away. Eles estavam naufragando. They're neglecting the great salvation. E eles estavam negligenciando a They're grande even salvação. throwing away their reward. Eles estavam jogando fora a sua Shrinking recompensa. back. Estavam encolhendo. They're not where they should be. Eles não estavam onde eles deveriam estar. And even as you look at Revelation 2 and 3, Mesmo quando você olha para Apocalipse 2 e 3, the churches there are in a weakened condition and there's a call to respond. ali as igrejas estavam numa condição fraca e foram chamadas para ter uma resposta. And that call went out to everybody. E o chamado foi para todos. And it says, but he who has an ear, let him hear what the Spirit is saying to the E churches. foi dito, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito fala às And the igrejas. Spirit is calling today also. O Espírito está hoje também chamando. Do we have that ear to hear? Será que nós temos esse ouvido para ouvir? Are we really hearing from the Lord? Será que nós estamos realmente ouvindo o que o Senhor está Or do we falando? need our ears cleared out so we can hear in a clearer way? Ou será que precisamos que nossos ouvidos sejam limpos para que ouçamos ele de uma maneira mais clara? And so actually as we come to look at the ministry of John, Então, na verdade, quando nós olhamos para o ministério de João, if we look at his gospel, se nós olharmos para o seu evangelho, his epistles, suas epístolas, the revelation of o Jesus Christ, livro de Apocalipse de Jesus Cristo, all of those were written toward the end of the first century. todos esses livros foram escritos no final do primeiro século. They're written from around AD 90 and afterwards. E foram escritos 80, 90 anos depois. And as we look at the Apostle John, Se você olhar para o apóstolo João, we'll see how he was used. His life is recorded through the Gospels and the very first part of Acts. nós vemos como a vida dele foi registrada nos evangelhos, em Atos. And then for a period of about 50 years, we hear nothing about John. E por um período de aproximadamente 50 anos, não ouvimos nada a respeito de João. He's hidden from our eyes. Ele foi escondido dos nossos He's not hidden olhos. from God's eyes. Mas não foi escondido aos olhos de And he was Deus. continuing to serve the Lord, E ele continua a servir o Senhor, faithfully serving the Lord. servindo o Senhor de uma maneira And fiel. then there came that time in his life. E aí chegou um tempo na sua vida. This is an encouragement to all of us that are getting a little bit older. É isso um encorajamento a todos nós que estamos ficando mais velhos. At about the age of 90, the Lord called John forward again. E aí, na idade, quando ele estava com 90 anos, o Senhor chamou ele de volta. And praise God, John was prepared. E graças a Deus, João estava He preparado. hadn't been sitting around during those 50 hidden years. Ele não ficou sentado esperando naqueles 50 anos. He hadn't gotten rusty and stale, Ele não ficou enferrujado durante aquele período. but he was fresh. Mas ele estava fresco. And when God called him, Então, quando Deus o chamou, he was ready. ele estava pronto. We never know when God will call. Nós nunca sabemos quando Deus vai nos But as we chamar. continue to stay fresh before him day by day, Mas quando nós continuamos frescos, de uma maneira fresca diante dele, dia após we'll be dia, those that are fit for the Master's use when he calls. nós estaremos prontos, apropriados para sermos usados pelo Senhor quando ele nos chamar. So I'd like for us to consider the burden that John had upon his heart. Então eu gostaria que considerássemos o encargo que tinha no coração de João. If you turn to John chapter 1, Se abrirmos em João capítulo 1, the Gospel of John chapter 1, o Evangelho de João capítulo 1,
we see that if you want to summarize the burden upon John's heart, Se você quiser resumir o encargo que tinha no coração de João, it's even what we've already been touching on tonight, even what we've already touched on. mesmo nas coisas que a gente já tocou nessa noite, John's focus at this time was on life. o foco de João agora era sobre a vida. As we read these verses, Ao lermos esses versículos, pay attention to the focus he has upon life. preste atenção no foco que ele tinha sobre a vida. If we look at John chapter 1, the first 4 verses, Se olharmos os primeiros versículos de João, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God, and all things came into being by Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. In Him was life, and that life was the light of men. no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. John starts off by taking us all the way back to the beginning, João começa nos trazendo lá de volta até o princípio. because he wants to get us back to God's original purpose, Ele quer nos levar até o propósito inicial de to Deus, put things into a perspective. para que as coisas sejam colocadas em perspectiva. But as he takes us back, he's not taking us back to a thing. Quando ele nos leva lá para o princípio, ele não nos leva a uma coisa. He's taking us back to a person. Ele nos leva até uma pessoa. And that person was someone that they had seen and beheld. E essa pessoa era alguém que eles tinham visto e tocado. It's speaking of our Lord Jesus. Está falando a respeito do nosso Senhor You look down in Jesus. verse 14. Se você olhar ali no versículo 14. And it says, the Word became flesh and dwelt among us. We beheld His glory. Glory as the only begotten from the Father, full of grace and truth. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. John is calling us back to focus upon our life that we have in Christ. João está nos chamando de volta para focarmos na vida que nós temos em The Cristo. burden upon John's heart O encargo no coração de João was that our Lord Jesus Christ would have His rightful place and His authority within each of our lives. é que o Senhor Jesus tenha o lugar de autoridade em cada uma de nossas vidas. Not just individually, but together also. Não somente individualmente, mas também juntos. And this continues to be John's heart. E isso continua sendo o coração de João. One thing I like about John, Uma coisa que eu gosto a respeito de João, he tells us why he writes to us. ele nos conta por que ele nos escreve. I don't know if you ever receive a text or an email or an Instagram. Eu não sei se você já recebeu um texto, um Instagram. I used to say letter, but nobody gets letters now. Antigamente eu dizia carta, mas ninguém mais recebe carta. And then you receive something and you say, why did they send that? Então você recebe algo e você fala, por que essa pessoa mandou isso? You see it and you're not quite sure why they sent it to you. Você olha, você não tem certeza por que aquela pessoa mandou aquela mensagem. Is there some hidden message they trying to tell me something? Será que tem uma mensagem escondida que essa pessoa está querendo me dizer alguma coisa? But I love John. He tells us exactly why he writes to us. Mas eu amo João porque ele diz exatamente por que ele nos escreve. If you look over at the end of the Gospel of John in John chapter 20, Se você olhar para o final do Evangelho de João, no seu capítulo 20, he tells us why he wrote this gospel. ele nos conta por que ele escreveu esse Evangelho. And again, that's with one purpose in view. Então ele tinha um propósito em vista. It says in chapter 20, verse 31, Capítulo 20, versículo 31. it said, but these have been written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que crendo tenhais vida em seu nome. It's not just, he's going beyond, he doesn't want us just to believe that there's a Jesus Christ. Ele não somente quer que nós creiamos que existe um Senhor Jesus, But in that believing, mas nesse crer, we would enter into that life that we have in Him. nós entremos nessa vida que nós temos That He nele, would be that life in us. para que Ele seja essa vida em nós.
Even as you look at the epistles that John wrote. Se você olhar as epístolas que João escreveu, If you look at 1 John, se você olhar em 1 João, again, he starts by calling us back to the beginning. ele de novo nos chama de volta lá para o princípio. 1 John chapter 1, Se você olhar em 1 João capítulo 1, starting at verse 1, começando no versículo 1, he says again, what was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we beheld with our hands, concerning that word of life. And the life was manifested, and we have seen and bear witness and proclaim to you the eternal life, which was with the Father and was manifested to us. What we have seen and heard we proclaim to you also, that you also may have fellowship with us. And indeed our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. 1 João 1, de 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. This word of life that He's calling us to. Então ele está nos chamando para essa palavra da vida. It's not some theoretical doctrine, Não é uma teoria doutrinária, but He's sharing with us this word of life. mas ele está compartilhando conosco a palavra da vida, That it's a person que é uma that you pessoa, have fellowship with. para que você tenha comunhão You com ela. see, you hear, you touch. E você ouve, você vê, você toca. There's a life that we share together. Existe uma vida que nós compartilhamos juntos. And He's calling us back to this life. E ele está nos chamando de volta a essa vida. Again, He concludes His epistle in a similar way that He did the gospel, E ele também termina essa epístola da mesma maneira que ele termina o Evangelho. by telling us why He wrote it. Nos dizendo por que ele escreveu. If you look at chapter 5, verse 13, Se você olhar no capítulo 5, versículo 13, He says, "These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, in order that you may know that you have eternal life." essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. In order that you may know, Para que vocês saibam, that you can have it absolutely settled in your heart. para que você tenha absolutamente concretizado no seu coração, There's a certainty about it, que existe uma certeza a respeito disso, that we have this eternal life within us. que nós temos essa vida eterna dentro de nós. Brother T. Austin Sparks, O irmão Austin Sparks, when he spoke of John's ministry, quando ele falou a respeito do ministério de João, he said John had a burden ele diz: João tinha um encargo that Christ would have an ever-increasing fullness in the life of His people. para que Cristo crescesse de uma maneira plena dentro de todo o seu povo, That ever-increasing fullness. para que sempre ele tenha um crescimento em It's His plenitude, life that's being recovered. para que a sua vida seja restaurada. You'll notice as you look through John's writing, there's no new teachings there. Se você olhar aqui os escritos de João, não há novos ensinos. He's not focusing upon teachings and doctrines. Não é focado em ensinos e doutrinas. He doesn't focus upon the form of meetings or the form of government. Ele não foca na maneira de se reunir ou da forma do He governo. doesn't talk about how to improve a prayer meeting, Ele não diz como melhorar uma reunião de how to oração, improve your worship, how to improve your service. como melhorar a tua adoração, seu serviço. He doesn't focus upon a new experience that you need. Ele não foca em novas experiências que você He precisa. focuses upon Christ. Ele foca em Cristo. Because when we're focusing upon Christ, Porque quando nós focamos em and we have Cristo that life of Christ, e que nós temos essa vida de Cristo, we have the teaching, nós temos o we ensino, have the truth, nós temos a verdade, we have the service. nós temos o serviço. We know that if we're focusing upon Him and living in the life He's called us to, E nós focamos nele e vivemos a vida a qual Ele nos chamou. our prayer meetings, our worship times are revolutionized. Então, nas nossas reuniões de orações são revolucionárias, são tempos especiais. He continues to bring us back to the life of Christ for us to experience. Ele continua nos trazendo a vida de Cristo para que nós a experimentemos. He writes about this in His gospel. Ele escreve a respeito disso no
no seu Turn back evangelho. to John chapter 5. Abrem João capítulo 5. As the Lord is talking with some of the Jews, Quando o Senhor estava falando com algum dos judeus, he challenges them. ele os desafia. If we look at John chapter 5, starting in verse 38, João 5, começar do versículo 38. he says, "You do not have his word abiding in you, for you did not believe in him who he sent." E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes vós naquele que ele enviou. This word of life, you don't have it abiding in you. Essa palavra da vida vocês não têm permanecendo, habitando em vocês. Now they thought they did, Eles pensavam que tinham. because as you continue reading Mas quando você continuar a ler, in verse 39, no versículo 39, he says, "You search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is these that bear witness of me. But you're unwilling to come to me that you may have life." examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. These men were knowledgeable of the scriptures. Esses homens conheciam as We would escrituras. say they had a great biblical knowledge. Eles tinham um conhecimento bíblico muito grande. If somebody asked a certain question, they knew exactly where it was. Se alguém perguntasse algo, eles sabiam exatamente onde estava. But they missed the whole essence of it. Mas eles perderam de vista a They essência. missed the life. Eles that was- perderam a vida. that spirit that brings life. O Espírito que traz vida. They were focusing so much upon the letter that it was death. Eles estavam focando na letra, que é morta. And they weren't enjoying that life. E eles não estavam desfrutando aquela vida. And sadly today, brothers and sisters, Infelizmente, hoje, irmãos e irmãs, there is so much knowledge today about our Lord Jesus. existe tanto conhecimento a respeito do nosso Senhor Jesus. Ones can have great knowledge of the scripture. Muitos podem ter muito conhecimento das Escrituras. They can take Ezekiel and divide it and show the full meaning of Ezekiel. Podem pegar Ezequiel, dividir e descrever todo o significado do livro de They Ezequiel. can trace doctrinal biblical truths everywhere. Podem traçar doutrinas bíblicas em todos os They have lados. all them. They can quote the scriptures. Podem citar todas as Escrituras. But our brother A.W. Tozer. Mas o nosso irmão A.W. Tozer, Now, Tozer was one. He was not politically correct. ele não era uma pessoa politicamente correta. He cut straight to the core. E ele ia direto ao X da questão. He said, all of your biblical knowledge, Ele disse, todo o seu conhecimento bíblico, everything you know about the Lord, tudo que você sabe a respeito do Senhor, is of absolutely no eternal value if it doesn't impact your life. não tem nenhum valor eterno se isso não impactar a sua vida. If it doesn't impact our life, Se não impactar a nossa vida, if it doesn't draw forth more of His life from us, se não causar mais vida dele dentro de nós, what value is it? que valor tem? And this is what was happening toward the end of the first E century. era isso que estava acontecendo no final do primeiro século. They had so much knowledge. Eles tinham tanto conhecimento. And today, we as the people of God, we're so thankful for the internet. E hoje nós, povo de Deus, somos tão gratos pela internet. We can find so many sermons out there. Nós podemos ver tantos sermões So many ali. books that are out of print, they're on the internet. Tantos livros que já não estão mais publicados, tem lá na internet. All the study materials. Todos os materiais de estudo. And we can gain a great knowledge about the Lord. E nós podemos ganhar grande conhecimento a respeito do And Senhor. if we're not careful, Mas se nós não tivermos cuidado, we can substitute that knowledge for life. nós podemos substituir a vida por esse conhecimento. But the Lord is saying, no, I want you to have the knowledge, yes. Mas o Senhor diz, eu quero que vocês tenham conhecimento. But I want it to be a living knowledge. Mas eu quero ser um conhecimento The vivo. Word of God living within us. A palavra de Deus vivendo em nós. Working within us. Trabalhando em nós. Not just sitting on our shelves. Não apenas estando ali na nossa prateleira. And this is what John was so challenged about. E é isso que João desafiava. And so we see through John's ministry Então nós vemos através do ministério de this João recurring call back to life. Recurring call back to life. esse contínuo chamado de volta à vida.
When we think about recovering something, Quando nós pensamos em restaurar algo, sometimes we can think it's just recovering something that was lost. nós pensamos em recuperar algo que está perdido. Like in the Gospel of Luke, Como no Evangelho de Lucas. the woman who lost a coin, Aquela mulher que perdeu a moeda, she got it back. ele a recuperou. There was that lost sheep that was found, Tinha aquela ovelha perdida que foi and they're all encontrada. rejoicing. E aí houve tanta alegria. But when John is speaking of recovering, Mas quando João está falando de restauração, it's much more than that. é muito mais que It's isso. not just getting back what was lost, Não é somente recuperar o que foi perdido, but refocusing us and getting us back to God's purpose. mas é trazendo de volta o nosso foco à pessoa de Deus, The focus upon His Son. ao foco sobre o seu filho, That we would know that reality of what He's calling us to. para que nós saibamos a realidade a que ele está nos chamando, That the fullness of His Son could be seen in His people. para que a plenitude do seu filho seja vista no seu povo, Bringing us back into the daily reality of God's purpose. nos trazendo diariamente a realidade do propósito de Deus. That purpose of the life of His Son being lived out in His people. O propósito que a vida do seu filho seja vivida através do seu povo. John warned the people of God in his epistle. E João avisa o povo de Deus na sua He epístola. said, "This is the last hour. Esta é a última hora. You need to be waking up." Vocês precisam despertar. And we need to hear this too today. E nós também precisamos ouvir isso That we hoje. not have some false concept that we're in a place that we're not. Para que nós não tenhamos falsos conceitos e estarmos num lugar em que não deveríamos. And this is the challenge that John faced. E é esse o desafio que João enfrentou. And it's really the challenge that anyone during a time of declension faces. E é o desafio que cada pessoa enfrenta no tempo de declínio. Because whenever the people of God are in a place of declension, Porque toda vez que o povo de Deus está diante de um declínio, they think they're in a better place than they are. eles acham que estão no melhor lugar do que estão. The Lord raises up a prophet. E aí Deus levanta um profeta. He shares that prophetic word. E aí ele compartilha essa palavra They profética. reject the prophet. E aí rejeita aquele Read through profeta. Jeremiah. Leiam Jeremias. Read through all those prophets in the Old Testament. Leiam todos aqueles profetas no Velho God is Testamento. speaking, showing forth His mercy, His love again and again. Deus estava mostrando uma e outra vez o seu amor, a sua misericórdia. But tragically, the people of God don't respond that often. Mas, tragicamente, o povo de Deus não respondeu muitas vezes. If you look at the end of the New Testament, Se você olhar o fim do Novo Testamento, there was a glorious work of recovery. houve uma gloriosa obra de... I meant Old Testament. Se você olhar o fim do Velho Testamento, houve uma gloriosa restauração do povo de Deus. Where they came out of Babylon. Quando eles saíram da They Babilônia returned to Jerusalem. e eles voltaram para These Jerusalém, ones that had a heart for the Lord. aqueles que tinham coração para o They Senhor, built that altar. e aí eles construíram aquele altar, They built that house of God. eles construíram aquela casa de They Deus, built the wall. eles construíram um muro. The Lord, there was a great recovering work through Ezra and Nehemiah. Houve uma grande obra de restauração através de Esdras e Neemias. Oh, we think, oh, what a people of how strong these people of God E are. nós pensamos quão forte aquele povo de Deus era. But then if you look at the prophet Malachi, Mas se você olhar ali para o profeta Malaquias, so soon after all this occurred, muito pouco depois disso ter acontecido, the Lord is crying out to them. o Senhor está clamando a eles. He's telling them their condition. Ele está falando da condição deles. And they disagree with God. E aí eles discordaram de He Deus. says, I've loved you. E Deus fala, eu amei And he vocês. said, well, if you loved us, why are we in this condition? E aí eles respondem, se você nos ama, por que nós estamos nessa Why are condição? things going bad? Por que as coisas estão tão He ruins? said, because you've despised my name. E ele diz, porque vocês desprezaram o meu nome. You defile my name. Vocês fizeram mal do meu nome. They said, how have we done that? E aí eles responderam, como nós fizemos They isso? thought they were following the Lord. Eles pensavam que estavam They seguindo o thought they were Senhor. being very faithful. Eles achavam que estavam sendo muito fiéis. They were very religious people. Eles eram pessoas muito But religiosas. they were deluded. Mas eles estavam didn't know their true numa ilusão. Eles não sabiam sua real condição. It's the same at the end of the New E Testament. acontece o mesmo no fim do Novo That letter to the Testamento. church of Laodicea. Aquela carta à igreja de He talks Laodiceia. about how they're blind and poor and naked. Ele diz ali como eles estavam cegos, nus.
But they're saying, "No, we're rich. We're so wealthy. We have need of nothing." Mas eles respondem: nós somos tão ricos, nós não precisamos de nada. And sadly, that spirit permeates Christianity today. E infelizmente esse espírito permeia a cristandade hoje. Ones think that, oh, everything is wonderful. Algumas pessoas pensam: tudo está maravilhoso. But we really don't know our true condition. Mas nós não conhecemos nossa verdadeira condição. Look around Christianity today. Olhe para a cristandade hoje. You see huge buildings, big meetings, big crowds, and they say, oh, God is working. Nós vemos grandes edifícios, grandes multidões, e a gente fala: nossa, Deus está trabalhando. And we are thankful that God is working in this day. Nós somos gratos que Deus está trabalhando nesse tempo. But you have much glitz and much glamour out there. Mas nós temos muito brilho, muito glamour lá fora. But it's like when our Lord Jesus came that first time. Mas é como quando o Senhor Jesus veio na primeira vez. All the glamour of the temple and the glitz of there in the temple in Jerusalem. Eles tinham todo aquele glamour, aquele brilho daquele templo que eles tinham lá. But what was missing? Mas o que estava faltando ali? The glory of the Lord. A glória do Senhor. The glory was missing because he wasn't satisfied. A glória estava faltando porque ele não estava When satisfeito. God is satisfied, when he's pleased, there's a glory that comes forth. Quando Deus está satisfeito, está agradado, há uma glória dele ali. Again, today as we look around, E hoje, quando nós olhamos ao redor, as we said, we have much knowledge. nós temos tanto conhecimento. We can have many experiences. Nós podemos ter muitas experiências. We can have many works. Nós podemos ter muitas obras. But is it in life? Mas vida. It comes back to life. Mas a questão é vida. And how we have to be careful in this day and time. Como nós precisamos ter cuidado nesse tempo que vivemos. We think, oh, well, I came to this meeting tonight. A gente diz: eu vim nessa reunião nessa noite, eu vim para a mesa do Senhor, I come to the prayer meeting. Eu fui para a reunião de oração, I'm doing okay. Eu estou indo bem. That's not the measure. Essa não é a medida. The measure is his life in us. A medida é a sua vida And em when nós. we're walking in that life, quando nós estamos andando na when sua you're vida, walking in that life of Christ, quando nós caminhamos na vida de Cristo, you want to be at the Lord's table. Você quer estar na mesa do Senhor. You want to be at the prayer meeting. Você quer ir na reunião de oração. You want to be with the saints whenever they gather. Você quer estar com os santos toda vez que eles se reúnem. But it's not the other way around automatically. Mas não é o outro, é da maneira contrária, não é automático. Now, this can sound a little negative. Isso pode soar um pouco negativo. But let's don't forget the great things that God has done. Mas não vamos esquecer das grandes coisas que Deus tem feito. Because we sit here tonight. Porque hoje nós nos sentamos aqui nessa Each noite. one of us is a miracle of God. Cada um de nós é um milagre de Deus. By God's grace. Pela graça de Deus. He took us out of that kingdom of darkness. Ele nos tirou daquele reino, império das trevas. He brought us into the kingdom of his Ele beloved nos Son. trouxe ao reino do filho do seu amor. He's shown us himself. Ele se mostrou a nós. And we've enjoyed his goodness. E nós vimos a sua It's a bondade. great privilege and freedom we have to even be here tonight. Nós temos uma grande liberdade de estarmos aqui nessa noite. So we're not forgetting this. Nós não estamos nos esquecendo disso. We talked about how Hebrews was in a point of declension. Quando nós falamos que Hebreus eles estavam num ponto de declínio, But he was simply reminding them of, remember your former days. Ali havia um lembrete simples dizendo: lembre dos tempos antigos. You were enlightened. Vocês foram iluminados. You endured conflict. Vocês estavam em You conflito. suffered with the prisoners. Vocês sofreram com os You allowed your homes prisioneiros. to be taken. Vocês foram presos. Vocês permitiram que seus bens fossem You were tomados. walking in the fullness of his life. Vocês estavam andando na plenitude da sua vida. But now, because of some other different circumstances, Mas agora, por causa de outras diferentes circunstâncias, you're becoming weary and distracted. vocês ficaram cansados e You're getting distraídos. offended, you're getting tired. Vocês se ofenderam, And ficaram cansados. And he was calling them back to the Lord. E eles estavam chamando eles de volta para o Senhor. And I believe as many of us have been walking in this day, E eu acredito que muitos de nós, ao andarmos nesses dias, there's a great need in this hour for a revitalization of the people of God. existe uma grande necessidade nessa hora de uma revitalização do povo de Deus. And when I talk about revitalization, Eu não estou falando uma revitalização. I'm not just talking about being more lively, Não somente sermos mais vivos. because lively doesn't necessarily mean life.
vivos não quer dizer que nós temos mais vida. There can be a lot of lively things going on. Nós podemos ter muitas coisas avivadas acontecendo, But it might not be the life of Christ. mas pode não ser a vida de Cristo. We're focusing about His life. That's what we're jealous for. O foco, o que nós queremos é a vida do Senhor. And we're thankful how God in His great love E nós somos gratos que como Deus no seu grande amor, continues to show us that there's so much more of Christ. Ele continua nos mostrando que tem tanto mais de Cristo. Whenever there's a time of declension, Toda vez que há um tempo de declínio, God only has one answer. Deus somente tem uma resposta. It's always His Son. É sempre o seu filho. We mentioned how in 2 Timothy the Lord describes the house of God in declension. Nós mencionamos 2 Timóteo como Deus descreve o declínio da sua casa. What does He call them to? O que ele os chama ali? He says, remember Jesus Christ risen from the dead. Ele diz, lembrem-se de Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. What was the solution to the Hebrews? Qual que era a solução aos hebreus? Consider Jesus. Considerem Jesus. Fix your eyes upon Jesus. Fixem seus olhos em Look Jesus. off unto Jesus. Olhem firmemente para Bringing us Jesus. back to Him. Voltem-se de novo a Ele. And even in that letter to we spoke of the letter to the 7 churches in E Revelation 2 também and 3. naquelas cartas que nós falamos em Apocalipse às igrejas. What is the title of that book? Qual que é o título daquele livro? It's the revelation of Jesus Christ. É Apocalipse, em inglês é Revelação de Jesus Cristo. Sometimes we just say, oh, it's revelation. É a revelação. Like we're getting something revealed to us. É como se nós fôssemos receber uma revelação nova. But it's actually the God revealing His Son in a fuller and greater way to us. Mas na verdade ali é uma revelação mais plena e maior do seu Filho. The way to recovery, A maneira da the restauração, call to recovery, o chamado para a and the restauração goal of recovery e o objetivo da is restauração. more of Christ's life being expressed in the people of God. É mais da vida de Cristo sendo expressada na vida do seu povo. That we can be the people of God that can fulfill and serve His purpose in our Que generation. nós sejamos o povo de Deus, aqueles que vão cumprir e manifestar a sua vida nessa geração. This is the burden of John. Esse é o encargo de João. Now, I have to ask a question. Então eu tenho que fazer uma pergunta. Is this too simple for us? Será que isso é muito simples para In this day and nós? time that we live in, Nesses dias finais que nós we can think vivemos, that complicated is better. nós pensamos que tudo que é mais complicado é melhor. But complicated is not better. Mas mais complicado não é melhor. The complication comes from man trying to improve things. A complicação vem dos homens que querem melhorar as coisas. And we normally just make it worse. Mas aí normalmente nós fazemos elas piores. This is why Paul reminds those in Corinth Por isso que Paulo lembra aqueles lá em Corinto about that simplicity in Christ. sobre aquela simplicidade em Cristo. So may we stay in that place Quando nós ficamos nesse lugar of coming back to living in that place of having a heartfelt devotion with the Lord. Quando nós voltamos a nossa vida para a devoção ao Senhor Jesus, This is the call upon John's life. esse é o chamado que João tem na sua vida. And this is the call that he cries out to us. E esse é o chamado que ele clama a nós. So let's just consider the person John. Primeiro, vamos considerar a pessoa do João. Now, I mentioned how we would consider his person and his ministry. Então eu mencionei que nós devemos considerar a vida e o ministério de João. But it's very hard to separate the two. Mas é muito difícil separar esses dois. Because his life is his ministry. Porque a sua vida era o seu It's ministério. his testimony. É o seu He testemunho. doesn't have one life that he lives over here, Ele não tinha uma vida que ele vivia aqui. and then when he has to go minister, he uses another life. E aí quando ele tinha que ministrar, ele usava outra vida. We'll see in John that his ministry actually comes out of his life. Nós vemos na vida de João que o seu ministério vem da sua His vida. life reflects his ministry. A sua vida reflete o seu ministério. They're so intertwined and interrelated together. Eles estavam entrelaçados, estavam juntos, They're the same misturados. because they're life. Eles são o mesmo, porque é vida. And this is God's desire for all of us. E esse é o desejo de Deus para todos nós. Not to live a dualistic life, Não de viver uma vida dupla, but living one life. mas vivermos uma vida. One life for him. Uma vida para Ele. So let's consider John and his home life, his family. Então vamos considerar João e a sua vida da sua família. Now I wanted to start with John and his family because this is very unique.
Eu gostaria de começar com João e sua família porque é algo muito único. Because John is the only one of the disciples Porque João é o único dos discípulos where we actually get a glimpse into his whole family. que nós podemos ter um vislumbre em toda a sua família. And we know Peter had a brother and he was a fisherman. Vocês sabem que Pedro tinha um irmão que era pescador. We also know that Peter was married because it mentions about his mother-in-law getting sick. Nós também sabemos que Pedro era casado porque é mencionado sobre a sua sogra ter estado doente. But we don't know anything about Peter's parents, Mas nós não sabemos nada a respeito dos pais de Pedro, Matthew's parents. os pais de You go Mateus. down the list. We don't know anything about their family. Nós não sabemos nada a respeito das suas famílias. But as you look at John, Mas quando você olha para we João, get a glimpse into his family. você tem um vislumbre da sua And I família. believe it's there for our instruction. E eu acredito que está aqui para nossa instrução. John is referred to as one of the sons of Zebedee. João é referido como um dos filhos de Zebedeu. Zebedee was his father, Zebedeu era seu pai and his father was a fisherman. e seu pai era um pescador. We know that his mother's name was Salome. Nós sabemos que o nome da sua mãe era Salomé. And many believe that she was even the sister of Mary, the mother of Jesus. Muitos acreditam que ela era irmã de Maria, mãe de Jesus. If you study the Gospels, you can do that on your own. Se você estudar os evangelhos, você pode ver isso por si mesmo. And then there's his brother. E aí tem esse irmão, His brother James, his older brother, seu irmão mais velho se chamava Tiago, who ends up getting martyred in Acts chapter 12. que em Atos 12 ele acaba sendo martirizado, morto. But I'd like for us to first stop and consider Zebedee. Eu gostaria de primeiro pararmos e considerarmos Zebedeu. I think he's actually one of the most neglected men in the Scripture. Eu acho que é o homem mais negligenciado das Escrituras. How many have heard sermons on Zebedee? Quantos de vocês já ouviram um sermão a respeito de Zebedeu? But he was a great man. Ele era um grande homem. Oh, if you start looking at Zebedee, Se você começar a olhar para a pessoa de Zebedeu, this man was a very successful fisherman. ele era um pescador de muito sucesso. He had servants, Ele tinha empregados. and his family even knew the high priest. E a sua família conhecia até o sumo So sacerdote. he was living in a place of prestige. Ele vivia num lugar de prestígio. He had some status within the community. Ele tinha um status na comunidade. But he must have had a relationship with the Lord also. Mas ele também deve ter tido um relacionamento com o Senhor. Because this successful businessman, Porque esse homem de sucesso, when his de negócios, sons told him quando seus filhos falaram para that they ele were going to leave and follow Jesus, que eles iam largar tudo e seguir Jesus, he did not object at all. ele não fez nenhuma objeção. He didn't argue with them. Ele não discutiu com He didn't eles. say, "Look at the great career you're giving up. Ele não disse para ele: olhem para essa grande carreira que eu tenho para vocês. I've worked so hard. Eu trabalhei tanto. I've got this big family business now. Eu tenho agora esse grande negócio We have familiar. a nice place in the community. Nós temos um lugar bom na I'm going to comunidade. give it all to you. You Eu- can have a good life. Eu vou dar tudo isso para vocês. Vocês podem ter uma boa vida. You can provide for your family so much better. Vocês podem dar uma provisão muito melhor para sua Maybe your família. children won't even have to fish. Os teus filhos nem vão precisar pescar. We can give them a good education. Vocês podem dar a eles uma boa educação. But there's no argument from him. Mas nós não vemos nenhuma objeção dele. His focus O seu foco was on his kids serving the Lord. era que seus filhos servissem o Senhor. Not selfish on his part, Ele não era egoísta. or not worldly on his part, Não foi algo for mundano them da sua necessarily to parte. succeed in the world. Ele não queria que eles fossem homens de sucesso no mundo, But the thing within his heart was that they would serve the Lord. mas o que ele tinha no coração dele era que eles servissem o Senhor. Now, and he didn't really care how this would be. E ele não se preocupava de como isso ia ocorrer. Now, we read these stories and we know the rest of the story. Quando nós lemos essa história, nós sabemos o final delas porque nós lemos o resto. But he wanted them serving the Lord, and he didn't care if they were fishermen or following the Lord Jesus as a disciple. Excuse me, can I repeat? Okay. Sorry about that. So, his main heart was that they would serve the Lord. O seu foco do seu coração é que eles servissem o Senhor. And he didn't care however or wherever they served the Lord. E eles não se importavam onde eles eles iriam servir o Senhor. They might be fishing. Eles podiam pescar. That's what they were being trained to. Eles foram treinados para isso. They might be something else in business. Eles podiam fazer outro negócio. Or if the Lord called them, they might go be a disciple. Mas se o Senhor chamasse, eles podiam ser um But discípulo. he didn't have any of this in view.
Ele não tinha isso em foco. But he wanted them to have that heart for the Lord. Mas ele queria que eles tivessem esse coração para o Senhor. Then we'll see how he and his wife really prepared their sons. Nós vemos como ele e a sua mulher prepararam seus filhos. So I think Zebedee has a very undervalued testimony. Então eu acredito que Zebedeu tem um testemunho muito mal valorizado. Now we do know a little more about his mother. Nós sabemos um pouco mais a respeito de sua We know mãe. also that Salome had a relationship with the Lord. Da mãe deles, né? Nós sabemos que Salomé tinha um relacionamento com o Now she Senhor. doesn't try to stop her sons either. Ela também não tentou parar os seus filhos. And we really don't know what happens in the family. Nós não sabemos o que aconteceu direito na família. If Zebedee dies, Se Zebedeu morreu, and then she sells the business, e aí ela vendeu os and then negócios, she's with some of the other ones that are serving the Lord. e ela estava junto com aquelas outras mulheres que serviam ao Senhor. But whatever happened, we see her with the Lord and with her sons. O que tem acontecido? Nós vemos que ela estava junto com seus filhos She- e com o Senhor. She's with the women that are caring for the Lord. Ela estava junto com aquelas mulheres que cuidavam do She's Senhor. with those there at Calvary. Ela estava com aquelas mulheres lá no She's Calvário. one who brings spices to the tomb. Ela é uma daquelas que trouxe especiarias ao She's a túmulo. witness of this resurrection. Ela foi uma testemunha da sua So ressurreição. all this is to say Então todas as irmãs that dizem John had a good home environment. que todos os irmãos dizem que João tinha um bom ambiente familiar Because of his parents' relationship with God. por causa do relacionamento que seus pais tinham com Deus. They provided a solid foundation for him. Eles proveram a eles um bom fundamento. They encouraged within him a desire for the Lord. Eles encorajaram neles um desejo pelo Senhor, They had within him a seeking heart. para que eles tivessem um coração que buscasse o Senhor. So when John the Baptist came along, Então, quando João Batista veio and John was preaching e João estava pregando about being that forerunner, sobre ser aquele que vinha adiante, John and his brother, they go to be with John the Baptist. então eles foram para estar com João Batista. Again, his parents had no idea how their sons would be serving. Então, os seus pais não tinham ideia de como eles serviriam. But when that time came, Mas quando chegou a hora, they were releasing them to the Lord. eles estavam se entregando ao Senhor. They weren't holding them onto them for any selfish or worldly reason. Eles não estavam segurando seus filhos por algum motivo egoísta ou mundano. The family did much to prepare John A sua família fez muito para preparar João. for when those life-changing words came. Então, quando aquelas palavras de mudança de vida vieram, Behold the Lamb of God. eis o Cordeiro de Deus. John was there to respond. João estava ali para responder. Now, chronologically, Então, de maneira cronológica, we're first introduced to John in the Apostle John in the Gospel of John. nós conhecemos primeiramente João no Evangelho de João. Even though as you go through the scripture, the story we read in Mark is before it. Mesmo que essa história que nós lemos no Evangelho de João vem antes de João, Chronologically, we're introduced to John in John chapter 1. na verdade, de maneira cronológica, a primeira vez que nós vemos sobre a vida de João é no Evangelho de João. And at this time, he's an apostle. He's not an apostle. He's a disciple of John the Baptist. Nessa ocasião, ele era um discípulo de João Batista. John the Baptist was that forerunner. O João Batista é aquele que estava indo He adiante do was Senhor. preparing the way for the Lord. Ele estava preparando os caminhos para o Senhor. And John had responded to John the Baptist. E João respondeu a João Batista. And he was not only just with him, Ele não somente estava com ele, but he was a faithful disciple of John the mas Baptist. ele era um discípulo fiel a João As Batista. we turn to John chapter 1, Se você abrir em João capítulo 1, if we look at starting verse 35. se lermos o versículo 35, John 1:35. João 1:35. Again, the next day, John was standing with two of his disciples. Now, that's John the Baptist. No dia seguinte, João Batista aqui estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. And he looked upon Jesus as he walked, and he said, Behold the Lamb of God. E vendo passar a Jesus, diz: Eis o Cordeiro de Deus. And the two disciples heard him speak, and they followed him. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Now, we know from this that Andrew was one of those two disciples. Nós sabemos que um desses dois discípulos era André.
And it's almost unanimous that that other disciple was John, who we know as John the Apostle. E é quase unânime que o outro discípulo era João, como nós conhecemos o apóstolo João. And it's so precious how, as John is learning from John the Baptist. E é tão precioso vermos que como João estava aprendendo de João Batista, Hard keeping these Johns separated. vamos separar esses Joãos. But we're familiar with this story. Nós temos familiaridade com essa história. And as we casually look at this, we can miss the tremendous impact of it. E ao olharmos tanto para essa história, nós podemos perder o impacto dela. The tremendous impact that the choice that John the Apostle made. O tremendo escolha que o apóstolo João fez. He was a devoted disciple of John the Baptist. Ele era um devoto discípulo de João Batista. He had full respect for John the Ele Baptist. tinha pleno respeito por João He was Batista. indebted to John the Baptist. Ele estava ali em dívida até com João Batista. But also being that good disciple of John the Baptist. Mas como sendo um bom discípulo de João Batista, John the Apostle had an ear to hear what was being said. o apóstolo João tinha ouvidos para ouvir o que estava sendo dito. And when John the Baptist declared, "Behold the Lamb of God," E quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, John the Apostle's eyes were open. os olhos do apóstolo João se abriram. He got it. Ele entendeu. We know that some of the other disciples of John the Baptist didn't get it. Nós sabemos que outros discípulos de João Batista não entenderam. They stayed with John. Eles ficaram com João. But there were some who, when John the Baptist declared, Mas alguns, quando João Batista declarou, "Behold the Lamb of God," they got it. eis o Cordeiro de Deus, eles entenderam. Because they knew John's message. Porque eles conheciam a mensagem de João. He said, "I'm the voice preparing the way. Eu sou a voz que prepara o caminho. I'm simply preparing the way of the Eu Lord. estou simplesmente preparando o caminho do I'm that Senhor. forerunner. There's one coming after me." Eu tenho um que está vindo após mim. And John got it. E João entendeu. Now at first, John the Apostle didn't recognize the Lord Jesus. A princípio, o apóstolo João não reconheceu Jesus. Even though he had seen him, Mesmo que ele tenha o visto, he didn't recognize him. ele não o reconheceu. But then when John the Baptist said, "Behold the Lamb of God," Mas quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, his eyes were open. seus olhos foram abertos. And he saw beyond the person of Jesus. E ele viu além da pessoa de Jesus. And by revelation, he saw the Lamb of God. E por revelação ele viu o Cordeiro de Deus. And his whole life was E changed. toda a sua vida foi transformada. And these words actually govern the whole rest of John's life. E essas palavras governaram o resto da vida de João. Through this revelation of the Holy Spirit, Através dessa revelação do Espírito Santo, John saw the Lamb of God. João viu o Cordeiro de And as he Deus. continued to follow the Lamb of E aí, God quando ele continuou a seguir o Cordeiro de Deus, throughout his life, através da sua vida, he gained an ever increasing and progressive revelation of Jesus Christ. ele começou a ganhar uma revelação progressiva e que crescia cada vez mais da pessoa de Jesus. Simply by beholding the Lamb Somente por observar o and Cordeiro following the Lamb. e segui-lo. As we go through John's life, E quando nós passamos pela vida de João, we see a greater and greater revelation of our Lord Jesus nós Christ. vemos cada vez uma maior e maior revelação de Jesus Cristo. As he continued to follow the Lamb, Quando ele continuou a seguir o as he went through Cordeiro, the training, quando ele passou por treinamento, we see John left his family. nós vemos que João largou a sua He família, had left John the Baptist. ele largou João Batista, And he came under the discipline and training of the Lord. e ele ficou debaixo do treinamento e da disciplina do Senhor. John stood with our Lord at his trial. João permaneceu com o Senhor nos seus John was with the desafios. Lord at his crucifixion. João permaneceu com o Senhor na sua All the crucificação. others had deserted him, Todos os outros o abandonaram, but John was there. mas João estava ali. And John kept going on through some difficult times. E João continuou através de tempos difíceis. We mentioned how his brother was martyred, Nós mencionamos como seu irmão foi but martirizado, John kept going on.
Mas João continuou prosseguindo. And then he continued faithfully for those hidden 50 some years. E aí ele continuou de uma maneira fiel por aqueles 50 anos escondidos. And then he was prepared in that way for when the Lord called him back. E aí ele estava preparado dessa maneira quando o Senhor o chamou. We come into the fullness of John's ministry. Nós chegamos então à plenitude do ministério de João. John continued to show us more and more of the fullness of Christ. João continua a mostrar mais e mais da plenitude de Cristo. We see in Revelation, Porque nós vemos em he Apocalipse, sees Christ, ele vê Cristo, but it's risen. mas ele vê Cristo ressurreto. And John falls down as one dead. E aí João cai como morto. The more John beheld of the Lamb of God, Quanto mais ele via o Cordeiro de the more we Deus, saw Jesus Christ. mais ele via Jesus Cristo. He was never content with what he had seen with Christ. Ele nunca ficava contente com aquela medida que ele tinha visto de Cristo. He was always pressing on more and more. Ele sempre queria mais e continuava a querer mais e And mais. through this, he gained that increasing revelation. Então, através disso, ele foi recebendo aquela revelação que crescia. It's that same spirit that Paul had. Era o mesmo espírito que Paulo I'm tinha. pressing on that I might know him more in a fuller and greater way. Eu prossigo para que eu conheça de uma maneira mais plena e mais ampla. And when you think about the ministry of John, E quando você pensa no ministério de João, he gives us a full panoramic view of our Lord Jesus. ele nos dá uma visão panorâmica do Senhor From that Jesus. beginning of his gospel, O começo do seu he evangelho, goes back to eternity past. ele volta para o tempo da eternidade passada. All through our Lord's time upon this earth. Aí ele passa por todo o tempo do Senhor na Through terra. Revelation to eternity future. E aí ele chega em Apocalipse na revelação do futuro. All by simply beholding and following the Lamb of God. Tudo simplesmente por ter contemplado e prosseguido a seguir o Cordeiro de And we Deus. can see why the Lord used John to call his people back to his son. Nós podemos ver porque Deus usou João para chamar o seu povo de volta à He knew restauração. him in such a mighty way Ele o conhecia de uma maneira tão poderosa that John was called to bring Christ back, to have that right place in each of our lives. e João foi chamado para trazer de volta Jesus naquele lugar de direito dele em nossas vidas. We're so thankful for so much that we've seen of Christ. E nós somos tão gratos pelo tanto que nós já vimos de Cristo. But we pray, brothers and sisters, Mas nós oramos, irmãos e irmãs, that we not enter into a spiritual contentedness. para que nós não entremos num contentamento espiritual. We've received much of Christ. Nós recebemos muito de Cristo. And even the smallest measure of Christ is fabulous. Mesmo a menor medida de Cristo é fabuloso. The small measure of him is so great. A menor medida dele é tão grande. But there's so much more. Mas existe tanto He mais. doesn't want us to become contented with the part, Ele não quer que nós ficamos contentes somente com uma parte. but he wants us to be pressing on to know the fullness of our Lord Jesus. Mas Ele quer que nós prossigamos e conhecemos a plenitude de We Jesus. see this displayed in the life of John. Nós vemos isso na vida do And the apóstolo Lord João. is jealous that be displayed in each of our lives. E o Senhor deseja muito que isso aconteça em nossas We're vidas. thankful what we knew of the Lord 10 years ago. Nós somos gratos pelo que nós vimos no Senhor 10 anos atrás. But he's desiring that we would know more and more of him every day. Mas Ele tem desejo que nós conheçamos mais dele dia após dia, mais e mais. And that knowing of him, Então, conhecendo it's Ele, not just a mental apprehension, não é uma apreensão mental, but it's a knowing in our life. mas é um conhecer dele em nossa The vida. reality of experiencing Jesus Christ every day of our A life. realidade de experimentar e conhecer Jesus em nossa vida cada dia. And that we would daily have a fuller revelation of Jesus E Christ. para que diariamente nós tenhamos uma revelação mais ampla de Jesus Cristo. And be the testimony of God that he's calling us for in this hour. E sermos a testemunha de Jesus da maneira que Ele está nos chamando nessa hora. As we see him afresh, Quando nós vemos Ele de uma maneira fresca, he delivers us from spiritual contentedness. Ele nos
livra num contentamento espiritual. And He enlarges our vision of E Him. aí Ele aumenta a nossa visão a respeito I know many dele. in this room, we go through some difficult times. Muitos de nós aqui nessa sala passamos por momentos difíceis. And you testify of how the Lord has carried you through. E você pode testemunhar como o Senhor te ajudou, te levou And as adiante. you're going through that difficult time, you don't see it as a precious treasure. E quando você passa por esse tempo difícil, você não vê como um precioso tesouro. But by going through that difficulty Mas ao passar por essa and dificuldade experiencing the Lord carrying you through, e a experiência do Senhor te conduzir através dela, we know the Lord in a way that we would not have known if we hadn't gone through that. nós conhecemos o Senhor de uma maneira que nós não conheceríamos se não tivéssemos passado por essa situação. He's jealous to reveal more and more of Himself to us. Ele tem muito desejo de se revelar mais e mais a cada um de nós. And in particular, how vital this is needed among the people of God today. E é muito, em particular, necessário isso hoje, que aconteça no meio do povo de Deus. That we not think we're somewhere that we're not, Para que nós não pensemos que estamos num lugar que nós não but in a very estamos, fresh way. mas de uma maneira muito fresca, The Lord would nova, capture our hearts que o Senhor capture nossos and corações draw us into a fuller and greater expression of Him. e nos leve a uma expressão mais plena, mais nova dele. That we are those people being made ready. E que nós sejamos aquele povo que está pronto, That people hastening His return. que está se preparando, que vai apressar a sua Waiting for volta, that wonderful testimony, the bride has made herself ready. esperando por aquele maravilhoso testemunho. A noiva está pronta, se ataviou. As our eyes are upon Him, Quando nossos olhos estão sobre as we're Ele, following Him, quando nós estamos as seguindo we're Ele, captured by Him, quando nós somos capturados por He's Ele, doing a great work within us. Ele está fazendo uma grande obra dentro de May we nós. be those that are pressing on. Que nós sejamos aqueles que prosseguem. Let's pray. Vamos orar. Lord, we do come and worship You tonight. Senhor, nós vimos nessa noite te adorar. We thank You, Lord, how You are so jealous to show us more and more of Your Son. Nós somos tão gratos pelo teu desejo enorme de mostrar mais e mais do teu filho a nós. Lord, You are so jealous to reveal Your Son in us. Senhor, o Senhor tem tanto desejo de revelar o seu filho em nós. We're thankful for the richness of Your life that we have within us. Nós somos tão gratos pela a riqueza da tua vida que nós temos em nós. Lord, where any of us have settled into a spiritual contentedness, Senhor, se algum de nós se acomodou num contentamento espiritual, Lord, awaken us. Senhor, nos desperte. And that awakening comes by seeing You in a fresh way. E esse avivamento acontecerá quando nós virmos o Senhor de uma maneira nova, fresca. Our eyes of our heart being opened Os nossos olhos dos nossos corações serão to abertos seeing more and more of the greatness of who You are. para vermos mais e mais da grandeza de quem tu és. That we can be a people serving Your purpose in this generation. Que nós podemos ser um povo que te serve nessa geração. In Thy name we pray. Em Amen. teu nome que nós oramos. Amém.